Olá, meus irmãos, boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Remanescente. Estamos aqui para mais um debate e este debate, ele promete. E o debate ele é muito pertinente com o assunto. Eu estou muito curioso para saber o que vai dar desse debate, porque a pergunta é, os adventistas podem discordar de Ellen White ou não? Então, essa é uma pergunta que os dois vão ter que responder para a gente aqui. Tá? Eu trouxe aqui comigo hoje o pastor Ezequiel Gomes e também o irmão Pablo Ferrari, que é a primeira vez que está aqui no canal participando do debate, mas tivemos um documentário, entrevista com o irmão Pablo aqui também, né? E hoje a gente vai tratar deste assunto aqui. Boa noite, Wagner. Boa noite, Pablo Ferrari. A minha expectativa é a melhor possível. Primeira vez que eu estou interagindo pessoalmente com o Pablo, desejo tudo de bom para ele. A respeito das divergências, o carinho, o amor, o respeito é garantido do lado de cá. E a gente vai tentar, obviamente, dialogar em alto nível para que a edificação dos ouvintes possa ser a mais profunda e melhor possível. E obrigado, Wagner, por promover esse encontro inusitado. Primeira vez da minha vida que eu debato com um adventista, hein? Eu queria tanta experiência em debate, você está fazendo aqui um debate inédito. Exatamente, inédito e muito esperado. Tem muita gente aí que está aguardando para ver esse debate. Irmão Pablo Ferrari, como é que tá, meu irmão? Tudo tranquilo contigo? E aí, qual é a expectativa para o debate aí? Então, depois de 3 dias sem comer e sem beber, fazendo jejum de Paulo e de Esther, né? Eu me sinto bem para esse debate, convicto da palavra de Deus e daquilo que eu acredito, para que outras pessoas também estejam mais convictas, né? Eu creio que é importante esse debate. Então, eu estou muito feliz de estar aqui, podendo dar essa oportunidade para todos, né? Para nós também, da gente poder crescer mais na fé, no entendimento. Então, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado pela oportunidade, pelo canal aí. Amém. Amém, meus irmãos. Amém. Vamos lá, então. Para nós darmos início, quero começar chamando o pastor Ezequiel Gomes para fazer a sua abordagem, respondendo a essa pergunta, por que você crê que os adventistas podem ou não discordar de Ellen White? Aí vai entrar aspectos se ela é infalível naquilo que ela escreveu, se a gente tem que levar a pé da letra tudo que ela escreveu ou não, enfim. A abordagem é com você agora. Você tem esse tempo aí para explanar para nós. Legal, cara. Eu agradeço muito por a gente estar fazendo esse debate. E o que acontece? A ideia de que o adventista crê no dom de profecia concedido a Ellen White é um dos aspectos mais polêmicos da fé adventista e que causa, inclusive, muita polêmica no universo cristão de uma forma geral. Inclusive, quando o cristão quer se desvencilhar da ideia de guardar o sábado, de santificar a sua alimentação, de não crer na imortalidade da alma, muitas vezes a acusação é que nós cremos nestas coisas por crermos em Ellen White. E isso não é verdade, que todas essas questões estão na Bíblia e na palavra de Deus. Eu não tenho nenhum problema com a ideia de que Ellen White foi inspirada por Deus, que seus escritos são inspirados por Deus. Entretanto, para além da superficialidade, existem algumas questões importantes de serem colocadas. A própria Ellen White defendeu que você não pode fazer de um outro ser humano o padrão da sua própria consciência. E defendeu que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Desta maneira, seria incoerente para a própria Ellen White defender que ela e os seus escritos formariam um padrão de consciência para todas as demais pessoas, dentro ou fora da igreja, como se a Bíblia não fosse a única regra de fé, doutrina e prática e fosse obrigatório crer e obedecer tudo o que Ellen White ensina. Um outro ponto, para terminar, é que a crença em determinado livro ou determinado conjunto de livros, como a crença na Bíblia ou nos escritos de Ellen White, não implica que se deva fazer uma leitura fundamentalista destes documentos. Por exemplo, o Pablo e eu cremos na Bíblia, mas nós provavelmente não somos circuncidados, não sacrificamos animais no Templo de Jerusalém, nós não fazemos um monte de coisa que está escrito lá no Antigo Testamento, não apedrejamos os nossos filhos, caso os tenhamos e caso eles desobedeçam a gente em alguns aspectos. Então existem inúmeras questões da Bíblia que mesmo nós crendo nela, nós não obedecemos. E por que com Ellen White seria diferente?
Então, a ideia de que nem sempre nós obedecemos tudo aquilo que Ellen White instrui vai na mesma direção. Existem coisas, por exemplo, que Ellen White diz: se você não usar bicicleta, vamos dizer que o Pablo tem uma bicicleta lá na roça onde ele está morando. Não existe nenhuma desobediência ao espírito de profecia por ele assim fazer, porque a condenação de Ellen White sobre a bicicleta tem contexto, e o contexto não é o Pablo Ferrari no interior de Minas Gerais tendo a bicicleta dele caso tenha. Então, esses são pequenos exemplos que a gente, inclusive, uma outra coisa importante. A gente demonstra que a gente discorda de Ellen White, não só no que a gente fala, mas também no que a gente faz. Porque muitas vezes nós não seguimos as coisas exatamente na prática. E ninguém deveria se sentir mal com isso, no sentido de que está sendo infiel à verdade e à vontade de Deus. A verdade e a vontade de Deus, acima de tudo, está na Bíblia e não nos escritos de Ellen White, ainda que eu não creia que exista contradição entre a Bíblia e Ellen White, e mantenho a ideia da visão adventista sem dificuldade. Mas é possível, sim, discordar de Ellen White, tanto na teoria quanto na prática, desde que se faça isso de forma embasada e bem fundamentada. Tá certo, tá certo. Então, eu vou passar a palavra agora para o Pablo, para ele fazer a abordagem dele, respondendo a pergunta. Os adventistas podem discordar de Ellen White? Sim ou não? Pablo. Então, eu gostaria de começar lendo o que está num livro de Ellen White. Ela mesmo, eu acho que seria a pessoa mais indicada para fazer a sua defesa, né? Ou um esclarecimento do que pode ou não pode. Eu acho assim que eu e o Ezequiel, a gente pode ter uma visão, às vezes, de acordo com as nossas ideias, né? Com uma visão, às vezes, preconceituosa ou limitada, né? Espiritualmente falando. Então, para isso, eu gostaria de começar trazendo o parecer de Ellen White sobre esse assunto. O que ela pensa disso? Se ela estivesse aqui agora, o que ela falaria, né? Então, Ellen White, o que você pensa disso tudo que está sendo debatido aqui? Aí Ellen White responderia assim: há alguns professos crentes, como Ezequiel Gomes, que aceitam certas porções dos testemunhos como mensagens de Deus, enquanto rejeitam as que condenam suas inclinações favoritas. Tais pessoas estão trabalhando contra seu próprio bem-estar e contra o bem-estar da igreja. Bom, então nós vimos aqui através desse texto de Ellen White, claramente, que já nos dias de Ellen White tinha pessoas como Ezequiel Gomes, né? Pessoas que não acreditam em tudo que Ellen White falou, e ela condena essa atitude. Ela diz que isso está errado, né? Então, se Ellen White estivesse aqui, ela estaria do meu lado. Ela estaria dizendo aqui para vocês que o Ezequiel Gomes está errado em defender que só parte dos testemunhos são inspirados e outros não. Que eu posso aceitar só alguns textos e rejeitar outros. Se Ellen White estivesse aqui nesse debate, ela falaria que quem pensa como Ezequiel Gomes está totalmente, redondamente enganado. Então, esse meu objetivo aqui é mostrar, né, o que Ellen White realmente pensa sobre isso e o que a igreja adventista deveria pensar se aceita Ellen White como profeta. Se o Ezequiel Gomes aceita Ellen White como profeta, se os pastores adventistas aceitam Ellen White como profeta de Deus, eles têm que aceitar tudo que ela escreveu como sendo inspirado, não parte. A gente não pode querer decidir que parte é inspirado ou não de um profeta. Isso está errado, porque a Bíblia diz que toda a escritura é inspirada por Deus. Não parte da escritura é inspirada, é toda a escritura inspirada. Então isso que eu penso está de acordo com a Bíblia também, se Ellen White for uma profetisa verdadeira. Para mim ela é. Então, se eu creio que Ellen White é verdadeira, é uma profetisa de Deus, eu preciso acreditar em tudo que ela disse e também obedecer tudo que ela falou, como sendo a palavra de Deus. Detalhe. Né? Então eu quero provar também nesse debate aqui que tudo que Ellen White escreveu é palavra de Deus. É igual à Bíblia, porque a Bíblia é a palavra de Deus. E o que Ellen White escreveu também é palavra de Deus. Não é palavra dela. É isso que eu vou deixar bem claro aqui, vou mostrar para vocês, que é o pensamento dela e que deveria ser o pensamento de todo adventista, principalmente da liderança, como o Ezequiel Gomes, que já estudou teologia, que não tem desculpa para pensar errado do jeito que ele está pensando aqui. Né? É lamentável. Você pode até não acreditar que Ellen White é profeta. Você tem esse direito, mas não sendo adventista. Você pode até acreditar só em partes do que Ellen White escreveu, mas não tendo feito teologia, pelo amor de Deus, na instituição adventista. Mas não sendo um pastor adventista. Entendeu? Um pastor adventista, ele deveria entender e deveria ensinar para os membros o contrário do que o Ezequiel está ensinando aqui. Deveria ensinar que a gente, como eu estou fazendo aqui, né,
que tudo que ela fala é inspirado e que a gente tem que seguir e obedecer tudo que ela fala, como a palavra de Deus. Esse era o papel que eu estou fazendo aqui, o papel que o Ezequiel Gomes tinha que fazer, mas não faz, não quer fazer. Voltou, Paulo, voltou. Aí eu só queria terminar aqui o pensamento, e aí Ellen White, ela conclui aquilo que eu comecei a ler, dizendo assim, esta é a obra de Deus ou não é? Deus nada faz em parceria com Satanás. Minha obra traz o cunho do maligno ou o cunho de Deus. Não há meio termo nesse caso. Ou os testemunhos procedem do Espírito de Deus ou do diabo. Isso está em Testemunhos Seletos, 2, página 286. Então, essas minhas considerações iniciais, eu penso como Ellen White, né? Eu acho que a gente tem que seguir, se eu acredito que ela é profeta, eu tenho que seguir tudo. Eu não posso só seguir aquilo que me convém ou aquilo que eu acredito. Tá certo? Foram, então, as duas colocações. Eu quero ressaltar esse teu último texto, eu até trouxe ele aqui para trazer. Esse texto ele é muito importante. Não estou entrando aqui em concordar ou discordar, mas ele é um texto importante para entender sobre a Ellen White e o que ela representa ou não nos escritos dela. Exatamente esse texto que você trouxe. Então, assim, o que as pessoas em casa precisam pesar é ou o que ela falou vem de Deus ou vem do diabo, não tem meio termo. Vou concordar com o Pablo Ferrari neste quesito, por mais que a minha opinião aqui nessa live ela não vai importar. Agora é debate entre vocês dois, mas o que você falou é exatamente o que ela trouxe, e é isso que eu queria endossar nessa primeira abordagem de vocês. Vamos então às perguntas. Ezequiel Gomes, a sua primeira pergunta para o Pablo Ferrari. Você deixou um material aqui, você quer que eu projete para você? Isso, coloca na tela aí. Pablo, eu coloquei as minhas perguntas escritas para facilitar você acessar elas e responder, porque elas têm algumas dinâmicas lógicas que vão ajudar a gente a esclarecer, inclusive, o pensamento que você demonstrou na sua fala inicial. E a gente vai ver hoje se você realmente acredita nessas coisas que você falou ou não, na prática e na realidade. Então, essas perguntas não têm resposta sim ou não. Por quê? Porque de qualquer maneira que eu responder, eu vou estar errado dentro de um contexto. Essas perguntas são iguais àquelas que os fariseus faziam para Jesus. A mulher está aqui, apedreja ou não? Se Jesus manda apedrejar, ele é ruim. Se ele manda não apedrejar, ele está descumprindo a lei. Então, de qualquer maneira, ele se lascava. É igual aquela outra pergunta lá dos impostos. Estava cheio de soldado. Se ele manda não pagar o imposto, ele é preso. Se ele manda pagar, a população fica contra ele, as pessoas. De qualquer maneira, ele se lascava, entendeu? Se eu responder que sim, ele vai pegar textos de Ellen White, isolados, fora do contexto, dizendo que Ellen White está contra o que eu estou falando. Se eu responder diferente, ele vai pegar textos de Ellen White, provando que ela pensa diferente do que o que eu respondi. É isso que ele vai fazer, entendeu? Porque se você fizer isso com a Bíblia, também dá certo. Você pode pegar texto isolado da Bíblia para conseguir provar o que você quiser. Vou dar um exemplo bem simples para vocês entenderem o que ele vai fazer agora com textos isolados de Ellen White, para dizer que eu estou errado na minha resposta. Se ele me perguntasse, através da Bíblia, tirando Ellen White, se ele me pegasse a Bíblia e falasse, Pablo, a salvação, a justificação é pela fé ou pelas obras? Aí se eu respondesse pelas obras, ele ia pegar Romanos 3,28 e ia falar que eu estou contra o que Paulo falou, porque Paulo lá fala que é pela fé sem as obras da lei. Aí se eu falasse que era pela fé, ele ia pegar Tiago capítulo 2,24 e ia falar, tá errado, você está contra Tiago, porque Tiago fala que a justificação é pelas obras, não somente pela fé. Entendeu? Então, de qualquer forma, ele ia ter um texto ali na manga, guardadinho, para dizer que a Bíblia está contrária ao que eu respondi. É isso que ele fez. Ele tem lá textos de Ellen White, tanto para a resposta não, quanto para a resposta sim. Entendeu? Esse é o caso. Então, eu tenho que responder como? Não do jeito que ele quer, sim ou não. Eu teria que ter a liberdade de responder de uma maneira mais ampla, sem ser sim ou não, mas ele vai impor essa resposta sim ou não. Então, na verdade, o objetivo dele não é me perguntar, é provar, através da minha resposta, que eu estou contradizendo Ellen White. Aí, vocês vão ver na hora que ele fizer a réplica lá, da minha resposta. Ele vai falar isso, que eu estou contradizendo Ellen White. E para ele ganhou o debate, né? Na cabeça dele ele ganhou. Só que ele se lascou, porque a minha resposta não foi a que ele está impondo para mim na réplica. A primeira pergunta para você é o seguinte. São duas, né?
A Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática? Isso para você é uma verdade ou uma falsidade? É isso que você precisa responder. A segunda pergunta é o seguinte: os escritos de Ellen White não são regra de fé, doutrina e prática? Essa afirmação, ela é verdade ou ela é falsa? E aí você pode usar o seu tempo para comentar a relação entre as suas duas respostas. Se você acha que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, e, portanto, os escritos de Ellen White não são regra de fé, doutrina e prática, ou se você acha que os escritos de Ellen White são regra de fé, doutrina e prática, como que você nega que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática? Responda e comenta pra gente, por favor. Bom, para responder essa pergunta, eu levo vocês para a situação da passagem do Antigo para o Novo Testamento. Quando teve essa passagem de uma nova visão, da nova aliança, então eu faço a mesma pergunta, né? O que Paulo responderia? Vamos mudar agora, vamos colocar, ao invés de colocar Ellen White, vamos colocar os apóstolos. Vamos colocar os ensinamentos de Paulo, as epístolas de Paulo. Né? Se a gente colocasse, naquela época lá, a mesma situação, os próprios apóstolos, a gente tem vários textos na Bíblia, de que eles mesmos, e até o próprio Cristo, eles respondem essa mesma pergunta, porque eles são questionados dessa mesma forma. Essas duas perguntas são feitas para eles também. Né? Eles perguntam para Cristo: com que autoridade você faz isso? Você está de acordo com o que fulano disse? Então, sempre que Jesus é questionado, ele responde: está escrito. Né? Julgais ter nas escrituras a vida eterna. Então, para eles conversarem com os fariseus, com os gentios, com as pessoas ali que conheciam e aceitavam só o Antigo Testamento, eles não falavam do Novo Testamento, eles só usavam como regra de fé e única regra o Antigo Testamento. Então, eles usavam essa mesma técnica de Ellen White. Então, quando Ellen White fala que a única regra de fé é a Bíblia, ela está se usando do mesmo argumento que Jesus e os apóstolos usaram. Entendeu? Paulo não fala assim, ó, tem um Novo Testamento agora. Não, ele nunca fala isso. Ah, tem uma nova escritura agora, vocês precisam seguir as novas escrituras de Paulo. Não tem isso. Como você também não vai ver em Ellen White. Sigam as minhas escrituras. Entendeu? Como palavra de Deus, como Bíblia. Então ela não se coloca na Bíblia, assim como os apóstolos também não se colocaram nas escrituras do Antigo Testamento. Então o que acontece? Ellen White, vamos lá, a primeira pergunta agora, né? Depois dessa introdução toda aí. A Bíblia é a única regra de fé e doutrina? Sim, para aqueles que têm ela como única regra de fé e doutrina. Mas para nós adventistas, opa, aí não. Então, pros adventistas é diferente. Por quê? Porque eu considero Ellen White como palavra de Deus, então eu não posso ter ela. Não posso ter só a Bíblia como regra de fé, porque senão eu estou dizendo que Ellen White não foi inspirada, que ela não é profeta. Entendeu? Eu preciso aceitar a Bíblia e Ellen White. Assim como aqueles que aceitavam Paulo e os apóstolos, quando Paulo vai falar do evangelho dos apóstolos, ele fala assim, não me envergonhe do evangelho. Então Ezequiel era para falar assim, não me envergonhe de Ellen White, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. E o Pablo não se envergonha do evangelho de Ellen White. Por quê? Porque é a salvação para todo aquele que crê. Então eu posso falar isso porque eu creio que os escritos de Ellen White é como o evangelho dos apóstolos. Entendeu? Eu tenho essa fé, essa é a minha fé. É a fé verdadeira adventista. Todo adventista tinha que falar da mesma forma. Entendeu? Agora, Ellen White, a segunda pergunta, os escritos de Ellen White não são regra de fé e doutrina? Não. Pro Wagner Homos, porque ele não acredita nela. Então, para ele não vai ser julgado. Ele não vai ser condenado por Deus, ou absolvido, ou julgado. Por quê? Porque ele não acredita. Então, esse é o meu pensamento. Vamos lá. Ezequiel Gomes, sua réplica aí. Réplica, vamos lá então. Bom, eu queria chamar a atenção de todo mundo que está assistindo para o fato de que o Pablo Ferrari se contradizeu pelo menos umas 10 vezes nas duas primeiras falas dele.
Concordo Então, com você. ele começou a colocar uma citação que Ellen White disse que você não pode ficar no meio termo, você tem que concordar 100% com ela, ou é de Deus ou é do diabo. Depois, ele vai dizer assim, Ellen White nunca disse, sigam as minhas escrituras. Como se fosse, tipo assim, Paulo, né? Ai, não siga aqui as minhas escrituras, siga o Antigo Testamento, que é as verdadeiras escrituras. Ô, Pablo, você precisa se esclarecer. Hã? Eu já esclareci, só que você não quis entender só isso. Mas já que você insiste, eu vou repetir. Os escritos de Ellen White é regra de fé para os adventistas e para aqueles que creem em Ellen White como profeta. Porque profeta é palavra de Deus. E palavra de Deus é a regra de fé, ué. Não é não? Tá entendendo? Caiu a ficha? Se eu creio que Ellen White é profeta, então eu creio que ela traz a palavra de Deus. É Deus falando através dela. E Deus, a palavra de Deus não é regra de fé para você? Tem que ser. Então, para nós adventistas, é Ellen White e a Bíblia. É a palavra de Deus, é a regra de fé. Agora, para os evangélicos, para as outras pessoas que não têm essa luz, não têm esse entendimento, então Deus vai julgar eles de acordo com a luz que eles têm, que eles consideram, a fé deles, que é só a Bíblia. Assim como lá no passado, para aqueles que estavam iniciando no cristianismo, a única regra de fé que eles aceitavam era qual? O Antigo Testamento. Então Paulo ia numa sinagoga no sábado para fazer as pessoas entender o Novo Testamento, a Nova Aliança. Ele não trazia os escritos dele, aceitem as minhas epístolas, as minhas cartas. Vou mandar uma cartinha para você. Não. Ele trazia as escrituras. Então ele trazia a Bíblia, o que era considerado a Bíblia deles. Qual que era? O Antigo Testamento. Trazia Moisés, trazia Isaías. Aí através do Antigo Testamento, que era a base, que era a Bíblia, a regra de fé, ele conseguia provar que estava certa a maneira como eles estavam vendo de uma nova forma. Então ele conseguia provar através do Antigo Testamento que aquilo que eles estavam vivendo era para viver, tinha base. Estava de acordo com a regra de fé que eles aceitavam. Entendeu? E é assim que a gente tem que fazer. Quando a gente vai pregar para alguém, a gente tem que usar só a Bíblia, para quem tem a base de fé na Bíblia. Agora, nós que já somos convertidos, a gente precisa aceitar Ellen White. Assim como lá no passado, quando a pessoa se convertia aos apóstolos, à doutrina dos apóstolos, eles tinham que aceitar os evangelhos, as cartas, as epístolas, entendeu? Aí eles têm que aceitar toda a luz que tinha, toda a palavra de Deus, não só aquela dada a Moisés, mas a dada a Paulo também, a dada aos apóstolos. Então agora eles têm mais profetas para aceitar, mais palavra de Deus, aumentou a palavra de Deus, entendeu? É isso que nós, adventistas, temos que defender pra gente. Não é como você está falando aí. Quando Ellen White fala para usar só a Bíblia como regra de fé, você vai ver que ela está se referindo às pessoas que não conhecem os testemunhos, que não conhecem o dom profético, que não conhecem a Ellen White. Entendeu? Então você não pode chegar logo a apresentar a Ellen White. Você tem que ir através da Bíblia. Ela tem vários textos explicando isso. Não entendo como é que você, um pastor, fala coisas aqui descontextualizadas dessa maneira. Parece que você nunca viu os textos que ela explica como chegar numa pessoa que não é adventista. Ué, não tô entendendo não. Ela vai lá e explica assim, primeiro você pega a regra de fé que ela aceitou, a Bíblia, explica para ela. Depois que ela aceitou tudo da Bíblia, aí você traz o espírito de profecia. Aí você traz os testemunhos de Ellen White. É assim que ela faz, que ela manda fazer. Agora, se você pegar um texto isolado dela, igual você está fazendo aí, para dizer que eu estou em contradição com ela, para dizer que ela mesma manda fazer só dessa forma, aí você está fazendo a obra do capeta. Ellen White nunca falou fazer só assim, porque senão ela não teria os outros textos, igual eu acabei de ler para você, que ela fala que tem que aceitar os testemunhos dela, como palavra de Deus. Tem vários textos, entendeu? Não é ela que está se contradizendo, não é eu que estou contradizendo o que ela disse. E nem me contradizendo, mas é você que está contradizendo a gente. Você que está interpretando errado o que a gente defende, o que a gente fala. Ou Ellen White pediu para se acreditar nela, ou Ellen White não pediu para se acreditar nela, porque nas suas duas falas você falou coisas completamente opostas entre si. Outra coisa, você disse que para o Antigo Testamento não ser mais obedecido pelos cristãos, existe uma explicação que tem que ver com o Novo Testamento. Então, assim, o Novo Testamento explica que hoje não tem que mais apedrejar as crianças. Ou o Novo Testamento ensina hoje não precisa mais fazer circuncisão. Mas o que você infere disso? Que Ellen White, então, diz agora que não precisa mais seguir o Novo Testamento e agora tem que seguir ela?
Essa é a sua fé? Porque, no final das contas, é a isso que você está conduzindo. Que, tipo assim, que o Novo Testamento ele corrige o Antigo, e Ellen White corrige o Novo Testamento, porque aí então agora eu não preciso seguir o Novo Testamento e eu preciso seguir Ellen White. Então, se você crê nisso, você rejeitou a ideia de que é a Bíblia a única regra de fé, doutrina e prática, que inclusive é o que você afirma claramente na sua resposta. Você diz assim, o que é a Bíblia é a única regra de prática? Sim, mas não para nós adventistas, porque para nós adventistas tem uma outra regra de fé, doutrina e prática. Agora, você não vai conseguir defender essa ideia usando os textos de Ellen White, Pablo. Eu vou citar alguns textos de Ellen White que eu deixei anotados aqui para você, tá? Review and Herald, 19 de julho de 1888. A Bíblia é a nossa única regra de fé e doutrina. E quando ela diz nossa, ela inclui nós, adventistas também. Primeiros Escritos, página 98. Recomendo-vos a Bíblia como regra da vossa fé e prática. É aqui, ó, você está dizendo que Ellen White vai corrigir a Bíblia, mas a Ellen White vai dizer para você seguir a Bíblia. O grande conflito, página 243. O grande princípio protestante é que a Bíblia, e a Bíblia somente, é regra de fé e prática. Inclusive, a Ellen White diz claramente, é a Bíblia e é só a Bíblia. É somente a Bíblia, tá? Outra coisa, é o grande conflito, página 186. A palavra de Deus é toda suficiente regra de fé e prática. Review and Herald, 4 de janeiro de 1881. A Bíblia é a espada do Espírito, o único guia em todas as questões de fé e prática. E Carta 62, 1903. A Bíblia é uma expressão da mente e vontade de Deus, portanto, é uma perfeita regra de fé e prática. Você, Pablo Ferrari, rejeita todos esses textos de Ellen White. Você vem aqui na internet dizer que não, para nós adventistas, a Bíblia não é a única regra de fé, doutrina e prática. Não, eu não recomendo a palavra de Deus, eu recomendo a Ellen White. Quando eu perguntei para você se a Ellen White corrigiu o Novo Testamento, você fez um sinal de joinha, assim, olha que legal. Olha, a Ellen White corrige o Novo Testamento. É a Ellen White a regra da fé, da doutrina e da prática. Mas se você tivesse correto na sua afirmação, Ellen White já seria uma herege. Porque ela já defende que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, ou Ellen White mentiu? Ela falou que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, mas não. É os escritos dela que corrigem a Bíblia e que são a verdadeira regra de fé, doutrina e prática. Portanto, Pablo, acabou a conversa, irmão. Você já negou Ellen White, você já rejeitou a palavra de Deus, você já ensinou meia dúzia de contradições em 5 minutos, e daqui para frente só vai piorar, irmão. O debate está pegando fogo. Antes de nós seguirmos aí para a pergunta do Pablo, que agora o Pablo vai fazer a pergunta dele, eu quero dizer para os irmãos aqui no chat, tá? Vocês terão direito a fazer uma pergunta para os oponentes lá no final da live. A última pergunta vai ser de vocês, porém, vai ser só a melhor pergunta. Então, capricha na pergunta a partir de agora. As que passou aqui eu nem vou voltar no chat para ver, tá? Tem muitos comentários. A melhor pergunta a partir de agora, eu estou vendo aqui no chat, vai ser selecionada para eles responderem. Então, Pablo Ferrari, a sua primeira pergunta para Ezequiel Gomes. Ok. A primeira pergunta que eu trago para o Ezequiel é a seguinte. Cristo ensinou doutrinas novas? Cristo ensinou doutrinas novas? É bem simples, né? Não precisa nem de colocar no quadro aí para você. Aí, responde aí. Caramba, cara, que pergunta interessante. Sem sombra de dúvida, Cristo... Posso começar a responder já? Pode, fala. Sem sombra de dúvida, Jesus Cristo se enquadrou nos tempos em que viveu dentro de linhas teológicas diferentes que haviam entre os grupos judaicos, fariseus, saduceus, essênios, etc. E sim, Jesus Cristo tem algo de ineditismo em relação às demais escolas judaicas, especialmente no que tange a ideia de se identificar pessoalmente como o Messias prometido e nos eventos em torno da sua morte e ressurreição. Jesus ensinou que era necessário que ele fosse morto e que ele ressuscitasse ao 3º dia depois desta morte para cumprir as Escrituras como o Messias de Israel. Sem sombra de dúvida, esse é um ensino novo no judaísmo que só poderia, inclusive, existir no momento em que Cristo veio à existência. Ninguém poderia ensinar essa mesma doutrina que Jesus Cristo antes do próprio Jesus, né? Porque senão nós teríamos um outro Cristo vivendo em um período anterior à vinda do próprio Cristo. Então, sim, Cristo ensinou uma doutrina nova no sentido de aplicar as profecias messiânicas a si,
em função da sua identidade divino-humana, como aquele que iria morrer pelos pecados das pessoas e ressuscitar. Pode falar que eu estou ouvindo, só vou fechar a barraca. Tá bom, Pode sem falar. problema. Sem sombra de dúvida, Cristo, ao ensinar ser o Messias de Israel, aquele que morreu pelos pecados das pessoas e ressuscitou ao terceiro dia, sem sombra de dúvida, ao ensinar isso, Cristo ensina algo diferente, e ele, inclusive, dá origem à igreja, que é algo diferente de Israel, ainda que haja algumas questões parecidas, né? Então, por exemplo, a fé cristã, ela não é exatamente judaica, apesar das bases judaicas e da concordância com as crenças judaicas em inúmeros aspectos. Então, para o Ezequiel Gomes, terminou? Terminou. Para o Ezequiel, então, Cristo trouxe uma doutrina nova, né? Mas vamos ver se Ellen White concorda com isso. Então, Ellen White diz assim, está em Desejar Todas as Nações, página 190, parágrafo 3. O ensino de Cristo, conquanto representado pelo vinho novo, não era uma nova doutrina. Vou repetir. Não era uma nova doutrina, mas uma revelação daquilo que fora ensinado desde o princípio. Para os fariseus, quase todos os aspectos eram novos. Então, a nova doutrina era para os fariseus, assim como para você, Ezequiel, porque você é um fariseu, entendeu? Você é uma pessoa que trata as escrituras de uma forma didática e não espiritual. Você não consegue compreender ela espiritualmente. Por isso que você fala que eu me contradisse. Por isso que você contradiz o que Ellen White fala o tempo todo. Porque aqui você acabou de contradizer Ellen White. E quem é Ellen White, né? Aí agora eu vou falar de novo quem é Ellen White para você. Ó. Vamos lá. Existem muitas verdades preciosas que o lapso de tempo e a separação de Deus, a fonte de luz, havia deslocado e desconectado de sua verdadeira posição. Seus princípios se extinguiram, assim como na época de Cristo, tinha extinguido, as pessoas não entendiam mais o Antigo Testamento, por causa dos fariseus, como você. Então eles não conseguiam entender, mas Cristo veio remover o lixo, tá vendo? Cristo veio remover esse lixo, tá vendo, Ezequiel? Os fariseus modernos também, que cobria essas verdades da vista, deles, e apresentou como joias e uma nova estrutura de verdade. Ela está falando aqui dos escritos dela, Ezequiel. Então, Cristo, Ezequiel, quando você fala mal de Ellen White, quando você fala que não tem que seguir, que ela também não fez o que Cristo está fazendo, você está falando de Cristo, porque ela fala assim, ó, Cristo reestruturou a verdade bíblica. Está aqui, Ezequiel. Ele as apresentou como joia em uma nova estrutura da verdade. Ele mostrou que, longe de desprezar a repetição de verdades antigas e familiares, veio a fazê-los aparecer em sua verdadeira força e beleza. Agora presta atenção nessa característica dos escritos de Ellen White, cuja glória as pessoas nunca haviam discernido. Essas verdades ele colocou em novos cenários e as tornou disponíveis lembrando-as. Entendeu? Então ele tornou disponíveis as verdades da Bíblia através dos escritos de Ellen White. Porque as pessoas não estavam conseguindo entender a Bíblia, vestindo-as com sua simplicidade original e estabelecendo-as novamente. Então o que está falando esse texto? Que ele reformulou a Bíblia, que ele reescreveu o que estava na Bíblia, através dos escritos de Ellen White. Então, para Ellen White, Ezequiel, a Bíblia, os escritos de Ellen White é a Bíblia atual, é a Bíblia atualizada. Sabe aquela versão nova da Bíblia? A revista é atualizada? Ellen White fala, de acordo com esse texto, que Jesus repaginou a Bíblia. Então, quando ela fala bem da Bíblia, ela está falando dos escritos dela também, entendeu? Então, a contradição está quando você não aceita. Ellen White é mais importante que a Bíblia, porque se ela falou alguma coisa mais atual, eu desconsidero a Bíblia, é isso? Claro que ela é mais importante, porque ela é o último profeta, no sentido de entendimento, ela é mais importante que a Bíblia. Por exemplo, qual que é mais importante, o Antigo ou o Novo Testamento para as pessoas que viviam na época de Paulo? Para as pessoas que viviam na época de Paulo, os escritos de Paulo eram muito mais importantes do que o que Moisés escreveu, porque era nova luz, era uma luz maior que fazia não só eles enxergar o Antigo Testamento e entender e praticar, mas também coisas novas que Cristo queria trazer para a igreja, novas bênçãos, entendeu? E Ellen White é isso, é a Bíblia antiga com nova luz, com novas bênçãos. Show, vamos lá.
Show. Vai lá, Ezequiel. Glória a Deus! Minha segunda pergunta, né? Sua segunda pergunta, exato. Pode colocar lá, por favor. Claro. Vamos lá. Eu só vou te pedir, Wagner, que você deixe essas coisas na tela pro Pablo ele responder, porque daí vai ficar mais fácil, tá? Então, assim, olha, Pablo, à luz da sua crença à luz da sua crença em Ellen White, eu te pergunto para que você avalie como verdade ou mentira as seguintes afirmações, tá? Então, você vai responder se essas afirmações são verdadeiras ou mentirosas. A primeira delas. Profanos como são... Só um pouquinho, Ezequiel, só um pouquinho, rapidinho. Eu vou querer que o Pablo foque primeiro em responder verdade ou mentira, depois ele argumenta. Pode ser? Isso, é melhor já responder agora. Faltou ele fazer isso. É melhor já responder agora, porque senão fica muita coisa. A minha cabeça às vezes esquece também. Pode ser. Eu leio uma pergunta e você já responde se é verdade ou mentira. A primeira. Depois eu tenho 5 minutos. Isso, depois você pode comentar 5 minutos. Profanos como são, os seres humanos não conseguem guardar perfeitamente uma lei santa. Essa afirmação é verdade ou mentira? É verdade e é mentira. Porque eu acredito que a gente guarda perfeitamente no consciente, mas existe nos nossos membros outra lei que guerreia contra a nossa lei do consciente. Então é verdade e é mentira. Tudo bem, mas se você tivesse que escolher, é mais verdade ou mais mentira? Não tem como, porque eu vou responder assim, no consciente é verdade, no inconsciente é mentira. Pronto. Então, tá bom, beleza. Segunda pergunta. Pessoas com natureza pecaminosa não podem guardar a lei. Essa afirmação é verdade ou mentira? É verdade, é mentira. A mesma coisa do primeiro. Paulo fala assim, o bem que quero, esse não faço, mas o mal que detesto, esse é o que eu acabo fazendo. Se faço, já não sou eu que faço, mas é o pecado que habita em mim. Mas quem fazia era o quê? O pecado, mas ele fala que no homem interior ele tinha prazer na lei de Deus. Então ele era perfeito, Romanos 6 tinha acontecido na vida dele. E ele era pecaminoso, né? É verdade? Então é verdade e é mentira. Okay, num local, na consciência é verdade, e no inconsciente é mentira. Perfeito. Então a terceira afirmação. Seres humanos têm deficiências inevitáveis. Isso é verdade ou mentira? Verdade. Inevitável. Perfeito. A próxima. Já nasce, cara. Tá bom. Ninguém poderá afirmar ser sem pecado, até passar pela glorificação. Isso é verdade ou mentira? Igual as duas primeiras. É verdade e é mentira. Tá. Entendeu? Ok, então comenta pra gente o que quer dizer ser verdade e mentira ao mesmo tempo. Que bom que você trouxe essa... Agora 5 minutos para te tentar digerir tudo isso aí e dar a tua melhor resposta. Que bom que você trouxe essas perguntas, né? Muito boas perguntas. Olha, foi Deus que te usou para trazer essas perguntas, porque o povo precisa entender essas perguntas mesmo. Porque existe uma guerrinha na igreja adventista justamente sobre esse assunto, né? A gente tem os viajeros de um lado, que fica querendo que o povo siga a lei perfeitamente em todos os sentidos da vida. Aí eles vão contra as escrituras quando fala lá em 1 João, capítulo 1, verso 8 e 10, que aquele que diz que está sem pecado é mentiroso, a minha verdade não está nele, né? Quem não diz que não está pecando é mentiroso. Então, não tem verdade nisso. Só que também tem Romanos 6, né? Aí que já vai para o outro lado. Porque o pessoal da liderança adventista, já que eles não querem aceitar a lei, porque tipo assim, na verdade o que aconteceu foi que no início da igreja adventista, o povo era da lei. O povo era fariseu mesmo, entendeu? O povo achava que a salvação era através das obras da lei. Aí, quando eles conheceram a verdade de Ellen White, através de Jones e Wagner, porque Ellen White pregava, mas o povo não entendia. Aí quando veio Jones e Wagner, parece que começou a entender mais, porque teve mais gente. Eles entenderam que agora a justificação era pela fé, não era pelas obras da lei. Mas aí teve uma relutância ainda, né? Os IAGs é desse grupo que acreditava na salvação pelas obras, porque eles reformularam o engano deles e trouxeram o perfeccionismo disfarçado, né? De uma forma mais difícil de entender. Porque agora eles acreditam que tem que ainda seguir a lei para ser salvo perfeitamente, porque eles falam que quem não alcançar uma perfeita guarda dos mandamentos antes da porta da graça fechar não vai se salvar, né? Então eles continuam com a mesma salvação através da lei,
mas que eles agora falam que é através de Cristo que eles alcançam isso. Isso que mudou antigamente para eles. Mas é o mesmo grupo, ok? E o novo grupo é o quê? São aqueles frustrados que não alcançaram a perfeição, que era difícil pelos fariseus adventistas, né, do início. Aí eles não conseguiam guardar a lei perfeitamente, tentavam e não conseguiam. E aí, o que eles fizeram? Eles criaram o liberalismo, que é hoje o que impera na igreja adventista, né? Os pastores, a liderança, tudo prega o liberalismo. Tipo assim, eu posso pecar porque, na verdade, eles falam assim, você tem que tentar não pecar, mas você não consegue guardar a lei perfeitamente, em nenhum aspecto. Então, para esses, é totalmente diferente de a gente. Então, são dois extremos, né? Um prega que tem que guardar a lei perfeitamente em todos os sentidos, e outro prega que isso é impossível que isso é impossível em qualquer sentido da vida. A gente, em nenhum sentido, vai conseguir isso. Só que aí eles também anulam Romanos 6, né? Como viveremos no pecado, nós que para ele morremos? Ou porventura ignorais que todos nós fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Então eles ignoram esse verso também, e todos os demais que falam de vitória sobre o pecado, Enoque, que a Bíblia fala que foi perfeito, Jó, que tudo isso não pecou. Então eles ignoram esses versos, né? Ou falam que esses versos não querem dizer o que estão dizendo, entendeu? Mas eu acredito que no consciente a gente pode ser perfeito, a gente pode na decisão. Paulo, quando aceitou o evangelho, já se tornou perfeito, ele já decidiu, nunca mais pecou decididamente, ele nunca mais decidiu que ia matar cristão, gente, pelo amor de Deus. Ele nunca mais podia ser pego espancando um crente, jamais, isso não fazia mais parte da vida dele, é mudança de vida, o ladrão não roubava mais, não tem mudança de vida. Só que o ladrão, peraí que eu estou acabando, o ladrão, ele pode desejar ainda roubar, ele pode ver uma coisa que ele não tem e surgir aquele desejo. Então esse desejo é o que nunca vai acabar. Essa vontade pelo pecado que habita em nós, né, esse desejo carnal, que são sentimentos, as emoções. Por exemplo, alguém me machuca, eu falo aqui no debate alguma coisa para Ezequiel, aí ele fala alguma coisa para mim, aí eu fico nervoso contra ele, eu fico irado, eu quero matar Ezequiel na minha mente. Então isso pode acontecer, porque o meu corpo ele tem vontade própria, entendeu? Então eu posso errar nesse sentido, Ezequiel pode errar, e o homem também pode errar, porque a gente pode falar uma coisa que ele também não pensa igual, ele pode ficar ali, né, puto da vida. Olha aí, ó, acabei de falar uma coisa que não deveria falar. Então a gente é assim, a gente tem ações, até ações pecaminosas, mas que a gente não quer, entendeu? A gente não quer. Então na decisão a gente não pode pecar mais, não posso decidir mais planejar o pecado. Mas às vezes eu vou acabar pecando. Infelizmente, às vezes eu vou gritar com a minha esposa, às vezes eu vou ficar com raiva, às vezes eu vou falar uma coisa que não deve, entendeu? É isso aí. Ok. Ezequiel. Legal, vamos lá. Eu gostei muito da sua resposta, Pablo. E, assim, ela até me evoca um sentimento bem positivo, assim, mas eu vou ter que te dizer que você está completamente errado e completamente incoerente. Porque o que acontece, cara? Você, por exemplo, assim, você diz que existem dois extremos, mas os dois extremos são errados, né? Que é a salvação pelas obras de um lado e o liberalismo do outro. Entretanto, você não respondeu dessa forma às perguntas anteriores. Você falou que aquelas perguntas tinham por resposta que era verdade e mentira ao mesmo tempo aquelas afirmações. Então, por exemplo, tá? Eu vou ler para você 4 textos de Ellen White e agora eu quero que você mantenha a resposta de que essas afirmações aqui elas são mentira, tudo bem? Porque como você falou que é verdade e mentira ao mesmo tempo, então vamos trabalhar que elas também são mentira, elas são coisas do diabo, porque a mentira vem do diabo, segundo a palavra de Deus. Então, não, por exemplo, porque você não entendeu. Numa parte elas são verdade, no consciente, na minha mente, no consciente. No inconsciente não é verdade. A Ellen White não fala isso que você está dizendo, entendeu? Eu vou ler para você aqui, ó. Caminho a Cristo, página 62. Visto como somos pecaminosos profanos, não podemos obedecer perfeitamente uma lei santa. Veja, você está dizendo que no seu consciente você pode, mas a Ellen White não fala isso. A Ellen White fala o oposto. Porque você, Pablo, é pecaminoso e profano, você não pode obedecer perfeitamente uma lei santa. Ela não está dizendo assim, olha, no consciente você pode obedecer perfeitamente, mas no inconsciente você vai bater na mulher, você vai xingar, você vai matar, você vai desejar o mal, você vai querer pecar, você vai querer fazer coisas erradas. O que você está ensinando não está escrito no espírito de profecia. E você disse que essa afirmação, ela é verdade e mentira. Ou seja, a afirmação da Ellen White aqui, ela é verdade e mentira.
Então, a Ellen White mentiu aqui nesse texto, né? Outro texto, Patriarcas e Profetas, página 373. A lei não podia justificar o homem, porque em sua natureza pecaminosa, este não a poderia guardar. A natureza pecaminosa impede o homem de guardar a lei de Deus, inclusive que é o contrário da crença de muito herege perfeccionista adventista. E você respondeu que essa afirmação, ela é tanto verdade quanto mentira. Ou seja, Ellen White pregou uma mentira segundo a sua compreensão. Livro Mensagens Escolhidas, volume 3, página 195, Ellen White fala que Cristo compensa nossas deficiências inevitáveis. Você disse que isso aqui é verdade, não falou que é verdade e mentira, ponto para você. E por fim, Mensagens Escolhidas, volume 3, página 355, Ellen White diz assim: não podemos dizer sou sem pecado, até que seja transformado este corpo abatido para ser igual ao corpo da sua glória. Você falou que isso aqui é verdade e mentira. Ah, então é mentira. Eu posso dizer que eu sou sem pecado antes da glorificação, nesse sentido em que isso aqui é mentira. Mas ela diz o contrário. Não podemos dizer sou sem pecado até que o nosso corpo seja transformado para ser igual ao corpo da glória de Jesus. Se isso aqui é verdade e mentira ao mesmo tempo, nós temos 3 mentiras de Ellen White nos seus escritos. Então você falou que a gente não pode ficar em cima do muro, ou é tudo verdade ou é tudo mentira. Então, se essas afirmações são, em parte, ou em algum sentido, mentirosas, diabólicas e satânicas, você está atribuindo mentira diabólica e satânica aos escritos da sua profetisa predileta. Tem bastante coisa aí para ser levada em consideração, né? E a gente, lá um tempo, o pessoal tomou uma água, já deu 1 hora de live, praticamente 55 minutos. Não se esqueçam vocês no chat aqui, tá? Elaborem sua pergunta, que lá no final a melhor pergunta vai ser trazida para que os debatedores possam responder. Agora chegou o momento da minha pergunta, o momento tão esperado. Eu vou dividir essa pergunta, tá? Uma pergunta um pouco mais técnica, eu vou trazer para o Ezequiel Gomes, e eu vou fazer uma pergunta um pouquinho mais suave para o Pablo Ferrari depois, tá? Essa pergunta ela vai demorar um pouco de tempo, vai demandar um pouco de tempo, porque eu quero elaborar ela. Por quê? Porque eu não sou um experto em Ellen White. Só que tudo que eu já vi, para mim, é suficiente para desconsiderá-la como profetisa. Tudo que eu já vi. Mas essa pergunta eu vou fazer para uma pessoa que tem bastante conhecimento. E ele... Caiu. Você falou alguma coisa importante, caiu aqui, ficou uns 1 minuto sem... Sua internet. É a sua internet. Eu disse que eu vou fazer pergunta para vocês dois. E uma pergunta mais técnica vai ser feita para o Ezequiel agora, neste momento, primeiramente. Já chegou a sua hora de perguntar? Já acabou as nossas perguntas? Não, foram 2 para cada um. Mais uma ainda, de vocês dois, ok? Então, deixa a gente fazer a nossa primeiro, depois você faz a sua. Essa é a regra. Depois você faz a sua. Vamos lá. Ezequiel, eu vou tratar com você agora, neste momento, sobre a doutrina da porta fechada. Tá? Nós sabemos aqui que, pelo menos dentre os pioneiros adventistas, essa foi uma afirmação levantada, ali em 1844, e perseguiu, digamos que aquele movimento, não chegava a ser adventista no momento, mas aquele movimento, até meados do ano de 1851, quando, finalmente, eles estavam esperando que Jesus voltasse, Jesus também não voltou. Novamente, a decepção de que Cristo não voltou. Mas o interessante é as afirmações que Ellen White fez durante esse tempo e a crença dos próprios pioneiros durante esse tempo na doutrina da porta fechada. Então a gente vai ler um pouco de textos aqui que eu anotei, eu vou ler para você, e aí depois eu vou fazer minha pergunta. Mas eu preciso fazer essa argumentação, vou pedir um pouco de consideração e tempo, tá? Em Primeiros Escritos, página 42, Ellen White diz assim, ó, foi-me mostrado em visão. Quem mostrou? Pergunta para os dois. Uma visão foi Deus. Partimos desse pressuposto, certo? Foi-me mostrado em uma visão. Ainda acredito. A pergunta é para os dois ou só para Ezequiel? Para Ezequiel, nesse momento. Tá? Mas aqui, ó, o que eu fiz agora, quando fala de visão, a gente sabe que Ellen White está tendo uma visão do céu, certo? Vocês concordam, né? Então vamos lá. Foi-me mostrado em visão e ainda acredito que houve um fechamento da porta em 1844. Ellen White disse, todos os que viram a luz e rejeitaram a mensagem de Cristo na proclamação da sua vinda
não tinha mais oportunidade de serem salvos. Primeiros Escritos, página 42. Bom, a abordagem que foi feita, o estudo que foi feito na época, foi de Mateus 25. Vocês concordam comigo? Está lá sendo contado da parábola lá das 10 virgens. Surge o grito, eis o noivo. Aliás, esse grito foi usado por muito tempo pela Igreja Adventista como a mensagem que foi proclamada por Guilherme Miller e o movimento millerita nos últimos dias, ali, naqueles momentos. Eis o noivo está vindo. Só que não deu muito certo, porque o noivo não veio, certo? Porém, essa era a crença de Ellen White e de todos os que estavam ali naquele momento pregando a vinda iminente de Cristo Jesus, que haveria de acontecer em 1844. Bom, inicialmente Ellen White interpretou Mateus 25:10 como uma validação da crença na porta fechada, após 1844, sugerindo que aqueles que rejeitaram a mensagem adventista haviam perdido a sua oportunidade de salvação e, no entanto, à medida que a sua compreensão e dos pioneiros adventistas amadureceu, essa interpretação foi ampliada para incluir um conceito de ministério de Cristo no santuário celestial, reconhecendo que a graça de Deus permaneceria disponível para aqueles que haviam ouvido e entendido a mensagem de 1844. Vamos lá. A gente precisa pensar aqui no que eu estou falando para vocês. Essa graça está sendo estendida para aqueles que ouviram a mensagem. Então não é para todos. Bom, partindo desse princípio, a primeira visão de Ellen White, em dezembro de 1844, foi publicada no The Star, em dezembro de 1846. Você sabe da primeira visão dela, né? Que ela está sendo levada ali. Eu não vou ler toda a visão aqui, mas chega um momento que ela olha, né? E alguns estão gritando aleluia. Outros negam principalmente a luz atrás deles e diziam que não era de Deus, que os tinham guiado até ali. Por quê? Essa visão que ela está tendo é uma interpretação da visão que ela está tendo aqui, que eu estou trazendo para vocês. Ela está vendo um povo que está gritando aleluia e o outro que está dizendo não, essa mensagem de vocês não é verdadeira. E aí ela diz, e ela traz essa informação. A luz atrás deles se apagava, deixando seus pés em total escuridão. E eles tropeçavam, desviando os olhos dos objetivos, e perdiam a vista de Jesus, caindo do caminho para um mundo escuro e perverso abaixo. Era tão impossível para eles voltarem ao caminho e seguirem para a cidade, quanto para todo mundo perverso que havia rejeitado. Rejeitado o quê? Qual era essa luz? A mensagem millerita dos últimos dias que estava para acontecer naquele momento. Em fevereiro de 1845, Ellen Armon teve outra visão significativa, às vezes chamada da visão do noivo, que está relatando aí, né, exatamente essa parábola de Mateus 25, pois descreve ainda o noivo para o casamento em 1844. Ela faz uma outra observação que eu anotei aqui. Olha só. Viu o pai se levantar do trono e um carro flamejante entrar no Santo dos Santos, dentro do véu. Sentar-se. Então Jesus se levantou do trono e a maioria dos que estavam ajoelhados levantaram-se com ele. Não vi nenhum raio de luz passar de Jesus para a multidão descuidada, depois que ele se levantou. E eles foram deixados em total escuridão. Aqueles que se levantaram quando Jesus o fez, manifestaram seus olhos fixos nele quando ele saía do trono e guiava um pouco adiante. Então ele se levantou, seu braço direito, e ouvimos a sua adorável voz dizer: esperem aqui, vou ao meu pai receber o reino. Olha só que interessante. Vou ao meu pai receber o reino. Certo? Mantenho imaculadas, porque em pouco tempo retornarei do casamento e receberei para mim. Bom, é inevitável, inquestionável que Ellen White tinha essa mentalidade de que, de fato, Jesus Cristo voltaria naquela época. Porque se ela está interpretando que Mateus 25 está completamente conectado com a volta de Cristo e de que ela viu, Pablo, presta atenção no que eu estou te dizendo, ela viu que Jesus estava recebendo o reino. Quando que é o reino? Na volta dele. Jesus estava recebendo o reino, via muitos na escuridão e muitos que entrariam nele. Não é eu que estou te dizendo, é a Ellen White, aquela que você defende. Mais um argumento, vai continuar meu argumento aqui. Tá? Vamos lá, tem mais uma aqui. Em uma carta a Joseph Bates, datada de 13 de julho de 1847, Ellen relatou essa visão dizendo que, embora antes tivesse abandonado a crença na porta fechada, a visão restaurou a sua fé nela.
Na mesma época, Bates declarou que a sua fé nas visões de Ellen, afirmando que elas foram... Bates declarou fé nas visões de Ellen, atestando de que ela era, né, a escolhida de Deus para trazer a mensagem ao mundo nos últimos dias. Bom, por um tempo, após o desapontamento de 1844, eu também mantive a visão de que a porta da graça havia sido fechada, diz ela. Essa foi a luz que nos foi dada em relação ao passado. Nossa decepção não foi em relação aos eventos que ocorreram em 1844, mas em relação à nossa compreensão deles. Não, só um pouquinho. Com o tempo, Deus nos conduziu a uma posição mais clara. Mensagens Escolhidas, volume 1, página 63. Bom, poderia ler mais coisas aqui. Tem mais uma que eu vou ler aqui, o último, tá? Prometo que é o último. O Senhor mostrou-me que a mensagem do terceiro anjo deveria ser proclamada e que a porta aberta da oportunidade de salvação era a porta do santuário celestial, onde Cristo agora ministra pelo pecador arrependido, sendo que ele entrou a partir do momento que ele entrou no céu e ele já está fazendo esse trabalho desde aquele momento. Então, eu já desconsidero esse texto por aqui. Mas a minha pergunta vem agora. Seguindo a tudo isso que a gente leu, que é pura Ellen White, uma coisa que eu não tenho muito costume aqui, mas pura Ellen White. Você leu aí um comentário, você leu um comentário de Ellen White, você não leu o que Ellen White falou. Teve um texto aí que você leu que não é ela que escreveu. 42, tá? Esse último aqui. Não, mas teve um antes que você leu que não é ela que escreveu. Foi alguém que escreveu comentando sobre ela e sobre outra personagem que você falou. Tá. Vamos lá. Minha pergunta para o Ezequiel Gomes agora, seguindo tudo isso. O primeiro texto que a gente leu, ela recebeu isso em visão, foi me mostrado em visão, que a porta estava fechada. O último texto que a gente leu, ela disse que não. Ele estava equivocado e que, na verdade, a porta continua aberta. Quem errou? Ezequiel, me responde aqui. Quem errou? Ellen White ou Deus? Um dos dois errou. Você precisa decidir quem errou. Deus passou uma visão errada para ela ou ela entendeu errado a visão? Uma coisa é certa. Ellen White está certa ou Deus? Não tem meio termo. Eu já decidi quem está certo e quem está errado aqui e agora é com você. Sem sombra de dúvida, quem errou foi Ellen White, não Deus. Entretanto, Wagner, é o que acontece. Dentro da minha percepção a respeito dessas questões, em nenhum momento a visão adventista do sétimo dia verdadeira implica infalibilidade por parte de Ellen White. A própria ideia de que ela se corrigiu, inclusive no texto que você leu, já demonstra que ela entendeu errado, e ela até poderia avançar e dizer assim, olha, eu atribuí uma percepção minha, uma visão de Deus que eu entendi errado, e está errada, e a porta não está fechada, e a porta está aberta. E tanto que nós, adventistas do sétimo dia até hoje, né, mesmo crendo na inspiração de Ellen White, pregamos o evangelho e etc. para as demais pessoas, crendo que a porta da graça está aberta. Entretanto, se você me permite, assim, a leitura crítica, Wagner, pelo menos da minha parte, ela é sempre respeitada. Qualquer pessoa que quiser descrer da religião, seja adventista ou de qualquer outra, eu creio que é uma coisa respeitável, porque é da cabeça de cada um, da experiência de cada um, do coração de cada um. E eu preciso também te dizer que existem muitas pessoas que rejeitam a Bíblia usando argumentos muito parecidos que os seus, tá? Por exemplo, em 1 Tessalonicenses capítulo 4, verso 17, Paulo supõe que ele estaria entre os vivos na volta de Jesus. E isso não vai acontecer. Se Jesus voltar hoje, Paulo estará no grupo dos que vão ressuscitar dentre os mortos, não daqueles que estarão vivos. E eu não acredito que você precise rejeitar Paulo por causa desse erro que ele cometeu, entende? Da mesma forma em relação a Ellen White. Isso aí, Ezequiel. Outra coisa. Por exemplo, olha o Wagner. A ideia de que fazia... olha só o que ele está fazendo em você. Só um pouquinho, Paulo. Deixa ele... Vamos lá. Outra coisa, por exemplo, a ideia de que foi dito que ele voltaria em pouco tempo e ele está demorando, não voltou na época que ela esperava, o Apocalipse 22, verso 20 já diz, esse que veio sem demora e já demora 2000 anos. Da nossa perspectiva, ou vamos pensar um crítico da Bíblia, não, para mim disse que ia voltar sem demora, demorou 2000 anos, acabou, eu não creio mais nisso, tudo bem. E veja, o ateu tem total direito de discordar da Bíblia, você, Wagner, tem total direito de discordar da Ellen White, mas assim como você acredita na Bíblia, mesmo com estas questões,
Nós também acreditamos na Ellen White a despeito dessas questões, porque Ellen White era um ser humano, cometia falhas, nós não atribuímos as falhas dela a Deus, como se ela fosse Deus, e Deus errou. Por isso, inclusive, eu não tenho uma visão parecida com a do Pablo, esse papo do tipo do tudo ou nada, até porque se você colocar o mínimo erro na Ellen White já é tudo do diabo. Eu não concordo com isso, eu acredito que a gente deve fazer uma leitura mais responsável, mas assim, Wagner, o interesse aqui não é te convencer da Ellen White, é só te dizer que o buraco é bem baixo aí nesse aspecto. Ok, eu só vou terminar a minha argumentação levantando o primeiro versículo, volto no primeiro versículo. Ela recebeu aquela instrução de Deus ou não? Essa é a pergunta que todo... Você de casa respondeu, isso aqui eu não preciso mais responder. Ela recebeu de Deus ou não? Se ela recebeu de Deus, ou Deus mentiu, ou ela errou. Se ela errou, falsa profetisa, ponto final para mim. Vamos lá, Pablo, minha pergunta para você. Tá? Minha pergunta para você é em cima de um texto que você colocou. Sabe? Você acha que não acompanha, mas acompanha algumas coisas suas. E é um texto que pra você... mim? Você, pergunta para você agora. Tá? E eu vou trazer um texto que você colocou. E em cima desse texto eu vou te fazer uma pergunta, certo? Você vai reconhecer o texto. Esse texto é você que colocou, tá? Vamos lá. Você escreveu, não foi o texto. Você escreveu isso fora do texto de Ellen White, tá? Deus instruiu mais intensamente através de Ellen White do que em toda a Bíblia. Você escreveu isso. À medida que o fim se aproxima, há um contínuo crescimento da obra que tem por objetivo transmitir ao mundo a última advertência. Torna-se mais importante para os que abraçam a verdade possuir uma compreensão clara da natureza e da influência dos testemunhos de Deus em sua providência. Vinculou a obra da terceira mensagem angélica. Nos tempos antigos, presta atenção agora, essa é a base, tá? Nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca de profetas e apóstolos. Nesses dias, ele lhes fala por meio dos testemunhos do seu espírito. A saber, entre parênteses, de acordo com o que vocês entendem, Ellen White. Nunca houve um tempo no qual Deus instruísse seu povo mais intensamente do que os instrui agora, a respeito da sua vontade e da conduta que sigam. Está lá em CL, não sei o que significa CL, mas 92.1, 92.2. Bom, eu lendo esse texto, eu vou te dizer para ti que eu fiquei irado. A Bíblia diz, irai-vos, mas não pequei, certo? Então eu posso ficar irado. Eu fiquei irado porque além de Ellen White ter plagiado tantos livros, isso daí eu não preciso discutir com vocês, né? Está na história. A própria igreja encomendou uma auditoria e foi comprovado. Mas não está na questão. Agora, Ellen White plagiar a Bíblia, plagiar a própria Bíblia para se beneficiar, isso eu não aceito. Por quê? Porque esse texto que diz, nos tempos antigos, Deus falou aos homens pela boca dos profetas, nesses últimos dias ele falou por meio dos testemunhos, é um plágio de Hebreus 1:1, que diz assim, havendo Deus outra hora falado muitas vezes por muitas maneiras aos pais pelos profetas, nesses últimos dias nos falou por Ellen White? Não, pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. Depois de ter feito a purificação dos seus pecados, assentou-se aonde? No lugar santo? Não. À direita da majestade de Deus, nos céus, nas alturas. Pablo, e agora? O que você fica? Com a Bíblia ou com Ellen White? Qual que é a pergunta? Não. A pergunta é lógica. Ellen White usou um texto da Bíblia e se colocou... Os dois. Não. Ela se colocou como sendo Jesus, ou maior que Jesus, e a Bíblia está dizendo que é Cristo Jesus, o último, o enviado depois dos profetas. E agora, Paulo, quem você fica? Com a Bíblia ou com Ellen White? Não tem meio termo, Paulo. Escolhe. Bíblia ou Ellen White? Tá, eu posso responder ou você quer responder por mim? Não, só me responde. Bíblia ou Ellen White? Só isso. Tá bom, então vou responder. Vou responder lendo para você, tá? Tem 5 minutos, né? Tem. Olha só, então, o que Jesus responde para você, Wagner. Ellen White, viu? Ellen White, você tem a oportunidade agora. Ellen White vai responder diretamente para você essa pergunta aí. Cristo tinha, Wagner, o poder de reformular verdades importantes, libertando-as das formas e costumes em que estavam presas, que lhes privavam a vida e o poder vital, e devolvê-las ao mundo, em toda a sua frescura e força originais, e em seu sagrado e elevado caráter. Ele mesmo, o Criador da verdade, ele poderia explicar seus verdadeiros princípios.
Ele não tomou emprestado nada de intelecto, como você diz, Wagner, e outros aí, que Ellen White plagiou. Aqui está dizendo assim, ó, ele não tomou emprestado nada do intelecto terrestre. Ele mesmo criou todo o pensamento e todo o talento. Então, foi ele que criou. Agora, quem você acha que criou o que Ellen White copiou, se você está dizendo que ela copiou da Bíblia? Quem que criou aquilo na Bíblia? Foi Deus. Então, como é que ele pode se plagiar? Se ele chamou Ellen White para apenas usar ele como instrumento, como um objeto, né? Ellen White era um objeto na mão de Jesus. Jesus é que estava escrevendo. Jesus, através do Espírito Santo, falava assim, ó, Espírito Santo, fala aí para Ellen White colocar uma vírgula lá. Ellen White colocava a vírgula. Fala para Ellen White colocar um ponto lá. Aí, de repente, Ellen White escreveu o que uma outra pessoa escreveu, o que Jesus escreveu antes através de uma outra pessoa, através da Bíblia. Qual que é o problema disso? Se Jesus realmente, entenda, se realmente Deus, ele pegou Ellen White como profeta, para usar ela para trazer uma mensagem. Se ele instruiu alguém para escrever um livro na época dela, um livro lá, que muita gente fala que o Caminho a Cristo é cópias de vários livros, né? Que é uma mentira, porque nem 10% do livro é cópia. Se fosse verdade, seria 90% cópia, aí tudo bem. Mas nem 2% é cópia. Entendeu? Cadê a prova que mais de 2% daquele livro é cópia? Não tem. Né? Conhece? Então, você conhece? Vai lá, estuda. Vai estudar. Não, veja bem. Não tem mais de 2%. É o que você diz. Entendeu? Mas veja bem. Mas olha só, mesmo se tivesse 99% cópia, seriam cópias de coisas que Deus instruiu na mente de outras pessoas, entendeu? Assim como, por exemplo, o Novo Testamento, meu querido, está cheio de plágio, está cheio de pessoas usando textos do Antigo Testamento no Novo Testamento, cheio, lotado. É o que mais tem. Entendeu? Então, é um absurdo vocês usarem essa teoria de plágio para dizer que Ellen White não é profeta verdadeiro. É um absurdo. Não tem teoria. Por exemplo, você sabia, meu querido, você sabia que várias historinhas que Jesus contava, várias histórias que o povo contava no passado, então Jesus plagiou as histórias? Misericórdia! Agora você vai me falar que Jesus plagiou todas as histórias. E isso, põe a mão na cabeça mesmo, porque é para doer a cabeça. Porque se Ellen White plagiou, e Jesus, então, que pegou histórias que eram contadas na época, e também plagiou, recontando elas, de uma forma mais poderosa. Então, Ellen White fez isso. Ela repaginou, mas não ela, foi o próprio Cristo. Quando você fala que Ellen White plagiou, você está falando que Cristo plagiou. Entendeu? O próprio Cristo é o texto que eu acabei de ler. Cristo tinha o poder de reformular verdades importantes. Entendeu? Então foi Cristo que reformulou tudo. Ele reformulou, já expliquei em outro texto também, que ele reformulou a Bíblia. Então é claro que ele vai pegar plágio da Bíblia, ele vai pegar texto da Bíblia. Entendeu? Só que não era plágio. Sabe por que não era plágio? Porque não existia essa regrinha de plágio. Então Ellen White nunca cometeu plágio porque esse crime não existia nos dias dela. Então como você vai falar de um crime que não existia? Não. Peraí, só um pouquinho. Não, agora você mexeu no meu calo. Só um pouquinho. O fato de que não existia plágio naquele momento não isenta ela de ter usado textos de outros escritores e que ela sempre dizia que tudo que ela recebia veio de Deus. Então ela mentiu. Se tu tá admitindo que não existia plágio... Ela não usou texto de outros escritores, querido. Ela nunca usou textos de outros escritores. Vocês de casa. Ela usou textos que Jesus inspirou dos escritores. E ela apenas... Não, você tá mentindo. Você tá mentindo. Entendeu? E vai estudar um pouquinho mais. Tá? Mentindo? Eu só quero Quem tá mentindo é você, ué. Você tá mentindo. Eu vou falar aqui só a minha réplica para você. Não é o que eu vou falar, é a Bíblia. Vou chamar o escritor de Gálatas para ler para você aqui. Lá, Gálatas 1, versículo 6, diz assim, ó. Para você, Paulo, essa mensagem é para ti. Maravilho-me de que tão depressa passáveis daquele que vos chamou a graça de Cristo para outro evangelho, a qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transformar o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, presta atenção, Paulo, ainda que nós mesmos, um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tem anunciado, que seja anátema. Assim como já vos disse, agora de novo tenho vos dito, se alguém vos anunciar outro evangelho, que seja anátema. Eu encerro contigo com essa questão. Para mim, não precisa tu argumentar mais nada, e eu também não. Isso vale também para o Antigo Testamento. O Antigo Testamento também, os fariseus condenaram o Novo Testamento por isso também. Entendeu? Por tudo isso que você está condenando Ellen White,
Aqui eu preciso... Existem vários. Primeiro. Eu não Tudo vou... bem. Não vou eu só vou falar 10 segundos para fechar o meu pensamento. 10 segundos para fechar. Todas essas críticas que você faz, os fariseus fizeram contra Cristo. As mesmas críticas. Entendeu? Eu não vou comparar Cristo com Ellen White, meu querido. Me desculpa. Não tem condições. Para mim, não tem condições. Bom, vamos lá. Fizeram contra o Novo Testamento todo. Pablo, agora. Tua última pergunta para ele. A minha última pergunta, né? É. Show de bola. Pode colocar na tela aí, por favor. Essa vai ser fácil para o Pablo. Pablo, adventistas que não são vegetarianos, comem carne, são infiéis à vontade e à verdade de Deus? Justifique. Claro que sim. Adventistas que não são vegetarianos são infiéis à vontade de Deus. É o que a própria Ellen White fala. Porque isso aí já está se referindo para os adventistas. É igual, por exemplo, alguém que conheceu os escritos de Paulo, as epístolas de Paulo, querer sacrificar um cordeiro. Não pode. Porque já entendeu no Novo Testamento que não pode matar mais cordeiro. Está negando o sacrifício de Cristo. Então, existem... Agora, para te responder ainda melhor, vou pegar um texto de Ellen White agora, outro textinho de Ellen White, porque a Ellen White mesmo responde essas questões. Ela diz assim, ó. Quer ver? Cadê aqui? Deixa eu achar aqui, porque esse texto, essa pergunta, ela tem que responder para vocês. Vamos lá, já tinha guardado aqui, mas vale a pena achar. Aqui, ó. Irmã White, fizeram uma pergunta para ela. Você acha que o Senhor tem alguma nova luz aumentada para nós como povo? Para o Ezequiel, não, é claro que não. É só a Bíblia, a única regra de fé. Mas perguntaram para Ellen White isso no passado também. Ellen White, você acha que o Senhor tem alguma nova luz e aumentada para nós como povo? Ela respondeu assim, Ezequiel, com certeza. Sei que há uma... Falhou, Pablo. Caiu, né? Falhou aí. Mas vamos lá, enquanto ele se conecta aí de novo, pessoal, não se esqueçam da última pergunta. Ainda vou voltar aqui para ver qual é a melhor, mas se não tiver mais aqui, ó, tiver melhor que eu olhar aqui, eu vou fazer para o pessoal aqui, tá bom? Ainda dá tempo de você formular a sua pergunta. Não se esqueça, você está aqui na live, compartilha essa live com alguém que talvez... Derruba ele e coloca ele de novo, que acho que não sei se vai voltar. Eu não sei, vamos derrubar ele aqui rapidinho, vamos ver se ele volta. Aí, voltou. Voltou, Pablo, vai lá. Olha só. Então, é claro, por quê? Porque nós acreditamos que Jesus está falando. Lê o texto de novo, porque... Lê o texto que você estava lendo de novo, porque falhou bem na hora do texto. Vai lá. Perguntaram para a irmã White, você acha que o Senhor tem alguma luz nova aumentada para nós como povo? Com toda certeza, ela respondeu. Sei que há uma verdade preciosa a ser revelada para nós. Então, é uma luz nova e aumentada. Por quê? O Novo Testamento, ele aumentou mesmo, né? E os escritos de Ellen White, se eles são verdadeiros, se Ellen White é profeta, Jesus tem que aumentar. Por quê? Porque os enganos de Satanás também aumentaram. Então, a luz de Deus tem que vir mais forte agora, mais poderosa. E outro detalhe, quando a gente saiu do Éden, houve uma degradação do plano de Deus. Então agora Deus quer reverter isso, ele quer fazer o povo de Deus voltar para o Éden, né? Então, todas as revelações, o tempo que a gente está aqui na Terra, Jesus não voltou ainda por quê? Por que ele está esperando? Ele está esperando a concretização desse retorno do Éden. É isso que ele está esperando nós voltarmos para o paraíso. A gente não querer morar em cidade, voltar para o campo, querer plantar, colher, a gente ser vegetariano, cuidar dos animaizinhos, defender os animais. Como é que você é cristão e está matando um animalzinho num tempo desse que você vai no supermercado, você pode comprar tudo do bom e do melhor? Como? Você vai judiar dos coitados animais. Isso é cristianismo? Isso é falsidade. Isso é coisa satânica que estão fazendo contra os animaizinhos. Agora, como é que os espíritas conseguem ver que isso é pecado, que isso é um mal, que isso tem que ser deixado? E o Ezequiel, que é adventista, vem me fazer uma pergunta dessa. Se é pecado ou não continuar comendo carne. Até os espíritas respondem para você. É só você perguntar para os espíritas. Não precisa nem perguntar para Ellen White, não. É só perguntar para um espírita que tem consciência na cabeça, que o Espírito Santo usa todas as pessoas em todas as igrejas. Então, mesmo no espiritismo, o cara teve a luz de que não pode judiar de um coitado do animal.
A gente não precisa disso mais. Aí você quer perguntar para mim se eu posso ou não matar um animal, comer a carne dele. Ah, mas eu não mato. Mas está pagando para quem matou. Então a gente tem que defender os animais. Aí você fala assim, ah, mas no passado pôde. Gente, Jesus nunca quis apedrejamento. No passado também pôde casar com várias mulheres, pôde apedrejamento. E a luz, ela foi aumentando, foi progressiva, até chegar num estágio que as pessoas estavam preparadas para viver a luz. Então hoje, você vai no supermercado, tem tudo lá. Então hoje nós podemos seguir a luz do vegetarianismo. Hoje a gente pode fazer isso de uma maneira que vai ser aceita, que vai ser fácil seguir. Entendeu? Mas antigamente não era. Então é por isso que é pecado, Ezequiel. Por isso que é pecado para os que são adventistas. Para quem não é, ainda tem a desculpa, porque não teve a luz de Ellen White. Mas essa luz está crescendo, o mundo todo já está vendo isso, até artistas estão parando de comer carne, né? Então, se você não viu ainda a cena adventista, tá difícil, né, amigo? É isso aí. Tá respondida aí a pergunta. Respondi. Pecadíssimo. Beleza. É pecado grande. Então vamos lá, né? Galera, é bem importante vocês perceberem a forma como o Pablo argumenta. E Ellen White, que vai dizer que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática, vamos dizer como é que você ou ela, Pablo, iriam lidar com esses textos aqui. Ó. Deuteronômio, capítulo 12, verso 15. Consoante a todo desejo da tua alma, poderás matar e comer carne nas tuas cidades, segundo a bênção do Senhor, teu Deus. Veja que... se fosse verdade o seu argumento de que a permissão de matar os animais é anticristã e cruel, Deus em si seria anticristão e cruel. E, inclusive, o próprio Senhor Jesus, né? Marcos, capítulo 14, verso 14, o que diz a palavra de Deus lá? Aliás, acho que eu citei algum texto errado aqui. Enfim, lá no Evangelho de Marcos, vai se dizer que Jesus quer comer a Páscoa junto com seus discípulos, né? Para preparar a Páscoa. E quando você vai lá em Êxodo capítulo 12, que fala da instrução do que deveria ser comido na Páscoa, ali está a carne do cordeiro que todas as pessoas presentes deveriam comer para celebrar a Páscoa. Além disso, lá em Lucas capítulo 24, versos 42 e 43, Jesus come peixe junto com os discípulos, mesmo depois da glorificação. Jesus venceu o pecado, e ele pecou depois de vencer o pecado, comendo um churrasquinho de peixe. Em João 21, versos 9 e 10, você vê também Jesus comendo peixe junto com os discípulos. E por último, Pablo, o que acontece, cara? Aqui na única regra de fé, doutrina e prática, na palavra de Deus, em Hebreus capítulo 13, verso 9, se diz assim, ó: não vos deixes envolver por doutrinas várias e estranhas, porque o que vale é estar o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se preocuparam. Sabe por que você tem que negar a palavra de Deus para você defender a sua teoria herética sobre Ellen White? Por causa desses e outros textos. Porque na sua visão, o Antigo Testamento é pecado, o Novo Testamento é pecado, Jesus é pecado, Hebreus é pecado, porque a Ellen White falou que tem que ser vegetariano. A sua incompreensão ela é tão gigante que coloca você em contraposição. Não, negar a Bíblia, tudo bem. Desde que eu não negue Ellen White, aí tá tudo em paz, né? Negar a palavra de Deus, do que importa, né? É só a única regra de fé, doutrina e prática, segundo a própria Ellen White. Mas não, isso aqui não vale nada. Não, Jesus pecou, não, todo mundo pecou, Antigo Testamento, Novo Testamento. E no final das contas a mensagem é assim, Pablo. Nunca aproveitou para nada. Em Romanos 14, vai dizer que dentro da igreja, quem come só vegetais e quem come carne, não tem nem que discutir. Não tem nem discussão sobre esse assunto. Entende? Porque Romanos 14 é absolutamente claro, na instrução de Deus. Essa sim é a regra de fé, doutrina e prática. Você não pode atribuir às pessoas que ela vai se perder, que ela está cometendo um pecado grave, porque ela faz uma coisa que é legítimo na Bíblia. Em Paulo, no Antigo Testamento, no Novo, Jesus não é o nosso exemplo? Ellen White não ensinou muitas vezes que Jesus é o nosso exemplo? E tá lá Jesus comendo carne, tá lá Jesus comendo peixe, não vamos nem falar do vinho, né?
que aí já é uma outra conversa. Mas o fato é o seguinte, Pablo, não tem escapatória. A gente entende, Pablo, que você é uma pessoa bem intencionada, que a despeito de você ter aí as suas dificuldades de compreensão, você é um cara que merece todo o respeito, todo o amor, todo o carinho da nossa comunidade. Mas você está absolutamente errado no seu fanatismo com Ellen White, que te faz negar a Bíblia assim, de forma descarada. É isso aí, Pablo. Agora eu acho que é a tua pergunta, né? Tua pergunta Sim, para o Ezequiel. Então. A minha última pergunta vai para as mulheres, né? Vai ajudar as mulheres. Ezequiel, por que o Senhor Jesus, ele aprovou, porque ele que escreveu, né, o Antigo Testamento, eu creio, através do Espírito Santo, foi a mesma obra que foi feito o Novo Testamento, os escritos de Ellen White. Por que ele permitiu o divórcio? Pela dureza do coração das pessoas. Tem 5 minutos para pensar um pouco sobre isso aí. Não, assim, o que acontece é assim, o divórcio é, obviamente, uma coisa lamentável, triste, muito ruim. Eu acredito que o divórcio nunca foi o plano de Deus para ninguém. Inclusive, eu passei por um divórcio aí há um pouco mais do que 2 anos, e foi, assim, uma das experiências mais tenebrosas e tristes da minha vida, assim, eu passei maus bocados nesse contexto como um todo, então a gente percebe nitidamente, não só na teoria, mas na prática, que o divórcio é uma coisa muito errada, muito ruim, mas, ao mesmo tempo, em função da dureza do coração das pessoas, existem contextos nos quais, inclusive o próprio Deus, aprovou o divórcio, né, que é, por exemplo, o caso do adultério, sem falar no caso de morte, né? Porque em morte também a pessoa casar novamente não é considerado adultério. Mas em casos de adultério, uma pessoa pode se divorciar e, obviamente, que tanto o adultério quanto o divórcio não fazem parte, nunca fizeram parte da vontade de Deus, da lei de Deus, do plano de Deus, não tem muito a acrescentar além disso. Isso. Então agora tem 5 minutos, né, de tréplica, né? Não, 2, agora é 2. É 5. 2? Então beleza. 2 minutos, beleza. Bom, por que Deus permitiu o divórcio? Por que eu fiz essa pergunta? As mulheres eram, de uma maneira terrível, colocadas numa situação terrível por causa do divórcio, né? Porque os homens, eles tinham todo o direito, ficavam com os filhos, hoje é a mulher que fica com o filho, parece que inverteu a situação, né? Então, naquela época, a mulher, ela se dava mal pelo divórcio, ela recebia punições com o divórcio. O homem podia divorciar, a mulher já não podia, entendeu? Então era um direito totalmente machista. Mas Deus permitiu isso, né? Por causa de quê? Não porque ele queria, porque Jesus explicou, porque essa nunca foi a vontade do Pai. A vontade do Pai era que o homem deixasse o pai e a mãe, se casasse, tornasse uma só carne para sempre. Nunca foi plano de Deus que Adão e Eva se separassem, né? Comessem o fruto. Então nós vemos num esquema na Terra, no Antigo Testamento principalmente, que Deus teve que permitir algumas coisas, porque não tinha como ele impor sua vontade, né? A vontade de Deus não era que matassem os gordos. Por exemplo, se a pessoa comesse demais, os próprios pais tinham que pegar o filho e jogar para fora da cidade. Imagina você ter que pegar seu filho, homens, e ter que apedrejar o seu próprio filho porque ele comeu um pouquinho demais e é gordo. Então, tem coisas no Antigo Testamento que não era a vontade de Deus. Deus não queria que a pessoa morresse. Deus não queria que as pessoas apedrejassem. Tanto é que quando Maria Madalena foi ser apedrejada, ele deu um jeitinho de livrar ela, né? Então nunca foi projeto de Deus o apedrejamento, né? Só que o povo, pela dureza que tinha na mente, no coração, no entendimento das pessoas, foi a única maneira que Deus teve de fazer essas questões, né? Então, essa questão da carne é a mesma coisa. Deus lá no início, qual que é a pregação de Deus central, principal? O que o homem lá no Éden, como é que ele vivia, o que ele comia? Ele judiava os animais, cortava o pescoço, matava? Não. Então essa é a vontade de Deus. No céu não vai ter matança de animais. No céu ninguém vai matar o animal para comer, então vai comer frutas, verduras e legumes, que era o que Adão e Eva comia. Nós não vamos morar, nós vamos morar onde? Onde que Deus colocou Adão e Eva? Num jardim. Então eles cultivavam, eles plantavam. Então essa vontade plena de Deus, ela toda é trazida por Ellen White. Por isso que o que Ellen White fala é a maior de todas as revelações. Por quê? Nem a Bíblia, no Antigo e no Novo Testamento, fala desse retorno do Éden. Mas os escritos de Ellen White falam desse retorno
dessa paz de alma, de espírito, de não estar atribulado. Até o mundo, gente. Sabe que eu não consigo enxergar, não consigo ver? Até as pessoas do mundo estão vendo que o corre-corre da cidade não vale a pena, que as coisas estão ruins na cidade, tem criminalidade. Até os artistas, pessoas, estão indo para o campo, David Beckham, a Gisele Bündchen, né? Todo mundo mudando para o campo, sendo vegetariano. E o cara tá aqui, adventista, com toda essa luz, desde os dias de Ellen White e o Ezequiel, querendo convencer o povo de que tem que comer carne. Misericórdia, gente. Então, sabe, só dá para ver que existe mesmo um impulso satânico, assim, dentro do cara. Demônios mesmo, assim, dentro, querendo impor uma vontade contra a vontade de Deus, entendeu? Para judiar os animais, para sair do plano de Deus. Gente, Ellen White, por que ela é uma verdadeira profeta? Porque ela fez o papel dela como última profeta. Ela está levando o pessoal para o Éden. As pessoas têm que voltar para o Éden. Esse é o objetivo principal de Jesus. Todo o plano do Antigo e do Novo Testamento, ele foi desenvolvido para levar você para esse momento atual que a gente está, da gente sair de tudo e voltar para o campo. Então é por isso que Deus permitiu o divórcio, não porque ele queria, por isso que ele permitiu matar os animais, mas por causa da dureza de pessoas que pensam como Ezequiel. Então é isso aí. Ok, chegamos aí então na parte final da live, essa é a parte onde a gente vai ler uma pergunta do pessoal aqui. Antes de tudo, eu já quero agradecer a vocês dois, né, por essa live, Ezequiel Gomes e Pablo Ferrari. A despeito dos intercalços aí, eu acho que foi legal o bate-papo, né? Tá sendo legal. E a gente vai ler alguns comentários aqui, algumas perguntas aqui, que eu acho interessante, tá? Vou voltar lá embaixo, lá tem bastante gente. O pessoal participou bastante. Achei bacana aí a participação. Vamos ver aqui. Eu não vou colocar todos os comentários, porque tem comentário aqui meio encabido aí. Eu não quero ofender os irmãos que estão aqui participando, né? Deixa eu ver aqui. Vamos lá. Bom, deixa eu botar as perguntas aqui, porque eu acho que vai ser melhor. Vamos lá. Deixa eu ver uma aqui. Aqui, ó. Essa aqui é uma pergunta para o Ezequiel Gomes, mas eu acho que... Depois eu vou fazer uma outra para o Pablo. Eu acho que vai ser melhor. Que é direto para você, Ezequiel. Ezequiel, como escolher nos escritos de Ellen White o que é inspirado e o que não é? Porque o Pablo, pelo menos, crê em tudo. Quem crê parcialmente, escolhe como? Diz para nós. Essa é a pergunta da irmã Mari Santana. Legal, Mari. Muito legal a tua pergunta, mas assim, é importante esclarecer algumas questões aí. Primeiro, eu não faço uma separação nos escritos de Ellen White entre o que é inspirado e não é. Eu não trabalho dessa forma. E nem o Pablo acredita em tudo que Ellen White diz. Tá? O Pablo negou aqui que a Bíblia é a única regra da doutrina e prática. O Pablo afirmou que é mentira, que a gente só pode dizer que é sem pecado quando o nosso corpo for transformado na glorificação. Então, tipo assim, não é isso, entendeu? Você falou que é verdade e mentira, né? Então, ou seja, existem aspectos de textos da Ellen White que são mentira, nas palavras do Pablo, ao responder uma das minhas perguntas aqui. E assim, e o outro ponto é o seguinte, Mário, Pablo, você negou aqui que a Bíblia é a palavra de Deus, aliás, que a Bíblia é a única regra de doutrina e prática em inúmeros contextos, né? Não para os adventistas, isso não é verdade, blá, 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 negando Ellen White descaradamente. Mas o ponto é assim, Mário, a ideia de que uma coisa é inspirada não quer dizer que ela tem que ser lida de forma fundamentalista e etc, e etc, e etc. Tá? Nós cremos que o Antigo Testamento foi inspirado, nem por isso a gente mata o cordeiro, nem por isso a gente não toca na mulher no dia da menstruação, nem por isso a gente se circuncida. Porque existem conceitos e contextos que fazem com que certas coisas sejam mais ou menos aplicáveis, inclusive coisas do Novo Testamento. Por exemplo, nem toda igreja as mulheres usam véu, que é uma coisa que é uma instrução do Novo Testamento nas cartas de Paulo, e tudo mais. Então, o que acontece? A religião, de fato, ela acaba tendo um entendimento das coisas, segundo o qual algumas coisas na Bíblia são mais importantes do que outras. E assim também em Ellen White, algumas coisas são mais importantes do que outras. Então, por exemplo, o amor a Deus e o amor ao próximo é mais importante do que questiúnculas de menor importância. Sei lá, a guarda do sábado, a não imortalidade da alma, é mais importante do que o vegetarianismo, ou um monte dessas questões. Então, tem que fazer esse corte, tem que fazer essa leitura. Porém, Mari,
esse é um dos assuntos mais complicados que existem na igreja, porque líderes diferentes, teólogos diferentes, pessoas diferentes vão enfatizar algumas coisas como tendo mais ou menos importância de forma diferente. Por exemplo, para o Pablo é super importante ser vegetariano, para mim não tanto. E nem é pelo desejo ou pela vontade de comer carne. Eu fui vegetariano por muitos anos na minha vida. Mas o ponto é, comer carne é uma atitude legítima diante da Bíblia, que é a única regra de fé, doutrina e prática. Entende? Então, pessoas diferentes vão fazer uma leitura e um corte um pouco diferente a respeito do que é mais importante ou não, e aí a gente pede que o Espírito Santo seja o árbitro no coração de cada um, para dar paz e tranquilidade para a gente diante daquilo que é mais importante, para a gente não patinar demais nas coisas que são mais secundárias. Então tá, muito obrigado pela resposta aí, eu agradeço também a Mari que participou aqui. Eu estou tentando ver uma outra aqui, o pessoal não deixou muitas perguntas não, algumas perguntas aqui. Deixa eu ver. É que se eu botar essas perguntas aqui, praticamente o Pablo já respondeu, né? Enquanto você vai procurar, e eu só vou responder uma coisa que o Ezequiel falou aí de mim, falou que eu não aceito Ellen White, disse coisas contra o que Ellen White falou. Mentira, eu nunca falei isso. O que você entendeu do que eu falei foi isso, o que você entendeu. Mas eu não considero que o que eu falei vai contra o que Ellen White escreveu. Porque o que eu falei é o seguinte, que os escritos de Ellen White, ela mesma disse que é uma repaginação da Bíblia. Então, quando eu falo que eu preciso aceitar Ellen White como regra de fé, eu estou dizendo que eu tenho que aceitar a Bíblia como regra de fé, porque é a Bíblia traduzida, entendeu? Então, nesse sentido, eu tenho como aceitar o que ela falou, entendeu? Posso te fazer um desafio? Porque eu quero várias situações. Não, só uma coisa. Não, mas eu estou terminando. Peraí, não, um minutinho. Você pode terminar. Um minutinho. Pablo, um minutinho, Pablo. Eu vou me converter. Pablo, eu vou me converter à sua doutrina. Me mostra em qual passagem Ellen White disse que os escritos dela são uma repaginação da Bíblia. Se você mostrar esse texto... Não, eu já li aqui. Você não leu, cara. Não existe Ellen White dizer que eu li. Só você não consegue entender. Irmão. Não existe. Você não conseguiu entender, meu amigo. Você perdeu. Você perdeu tempo. Você vai voltar lá na estação e esperar. Aí você volta depois a fita e aí você vai assistir. Agora, o que acontece? Pergunta aqui. Por que Ellen White é uma contínua fonte de verdade como as Escrituras? Porque ela é a voz de Deus, é a palavra de Deus, né? É o que eu estava falando aqui, ó. Cristo tinha, olha só o texto, hein? Voltei, tive misericórdia de Ezequiel. Aí já veio a pergunta encaixando. Cristo tinha o poder de reformular as verdades importantes, libertando-os das formas e costumes em que estavam presas. Então, de acordo com esse texto aqui, Ezequiel, as verdades da Bíblia estavam presas. Ele libertou elas reformulando. Então, esse texto está claro. Ele então, ele libertou a Cristo. Ele faz isso. Então, é o seguinte, as pessoas não conseguiam entender, pela maneira como estava na Bíblia, elas não conseguiam entender. Então, Cristo precisava falar de uma maneira diferente. É igual as pessoas da época de Jesus não conseguiam entender só com o Antigo Testamento. Elas precisavam do Novo Testamento, entendeu? Então, agora a gente precisa de Ellen White. É isso que você está dizendo? Eu não consigo entender a Bíblia, ter muita clareza da Bíblia sem entender Ellen White. Claro que não. Você não consegue entender... Você não consegue entender o Novo Testamento sem Paulo. Você não consegue entender o Novo Testamento sem o Novo Testamento. Você precisa dos apóstolos. Entendeu? Para entender. Você precisa dos apóstolos. Meu irmão, você precisa... Você pode entender na época de Cristo. Então me responde, Wagner Holmes. Na época de Cristo, alguém conseguiria entender que tinha que parar de matar cordeiro sem o Novo Testamento? Alguém conseguia fazer isso sem Cristo, sem os apóstolos? Conseguia? Não! Ninguém conseguia. Ninguém ia entender que ia ter que parar de matar cordeiro. Então, para o pessoal crescer, evoluir, eles precisavam do Novo Testamento. Por isso que foi dado, senão Deus não teria dado. Entendeu? Então, é um absurdo você falar que acha um absurdo que eu estou falando de Ellen White, porque você também fez isso com o Novo Testamento. Você engrandece o Novo Testamento, você menospreza o Antigo. Entendeu? Ô, Pablo, você precisa... Pablo, você não entende o que é troca de aliança, Pablo. Até o pastor Ezequiel não entende. Essa troca de aliança nunca existiu. Nunca existiu essa troca de aliança. Você não entende errado porque você não entende Ellen White. Hebreus 8, meu irmão. Hebreus 8. Vai citar um pouquinho de Bíblia. Não existe troca de aliança. A aliança é a mesma. Tá. O mandamento fala assim. Olha só o que 1 João fala. Não vos escrevo o novo mandamento.
Abre a tua Bíblia aí, Hebreus 8, abre lá. Desculpa, eu não consigo ser imparcial. Heresia aqui pra cima de mim, não, meu irmão. Vamos lá. Hebreus Pode ler, 8, tá? pode ler. Hebreus 8, tá? Eu vou abrir a Bíblia aqui agora, nós vamos ler. Heresia pra cima de mim, não, cara. Eu vou defender a palavra de Deus. Então tá bom. Vamos lá. Presta atenção. Hebreus 8, versículo 1. Ora, a essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra da toda majestade no céu, como ministro do santuário do verdadeiro tabernáculo que o Senhor elegiu e não o homem. Pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dom como sacrifícios. Por isso era necessário que também esse sacerdote tivesse que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem sacerdote seria, visto que existia aqueles que ofereciam dom segundo a lei. Quem eram? Os levitas, as quais ministram o quê? Em figuras e sombras das coisas celestes. Assim como foi Moisés divinamente instruído, está falando da lei, Antigo Testamento, quando estava para construir o tabernáculo. Pois diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado. Agora, com efeito, obteve Jesus o ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de uma superior aliança, instituída com base... Qual que é a diferença da nova aliança para a antiga? Qual que é a diferença, homens? Vamos direto ao ponto. Qual que é a diferença da antiga e da nova? Qual? O que mudou? Fala para mim em prática, na maneira prática. O que mudou? Tu mesmo falou dos sacrifícios que não precisa mais. Tu mesmo falou das festas que não precisa mais se comemorar. Mudou muita coisa, Pablo. O que não mudou foi a sua mente. O que mudou foi o cordeiro, meu amigo. O que mudou foi o cordeiro. Agora o verdadeiro cordeiro. Só isso. Só isso. Eu vou recomendar para você e para muitos que estão aqui no canal, a série aqui no meu canal do estudo do livro de Hebreus. Pablo, se tu estudar o livro de Hebreus, tu vai te libertar. Só isso que eu te digo. Precisa te libertar, meu irmão. Mas eu estudei na luz de Ellen White. Não que luz de Ellen White. Eu estudo na luz da palavra de Deus. Eu estudo na luz da Bíblia. Ellen White é a palavra de Deus também. Não, Ellen White é a palavra de Deus. Ellen White não defende isso, Paulo. Mas enfim. Não. Vai estudar um pouquinho de livro de Hebreus. Irmãos, desculpa, mas... O que é a palavra de Deus? É o profeta. A palavra de Deus é a Bíblia. Palavra de Deus. Está aqui a palavra de Deus. Meu querido, está aqui na minha mão. A Bíblia foi inventada por homens. Foram homens que fecharam o livro de Deus. O livro de Deus era aberto. Aí os homens falaram, vamos fechar isso aqui para ninguém, para Deus não falar mais. Vocês estão querendo calar Deus? Que negócio é esse? Pablo, deixa eu retirar isso daqui. Que isso? Deixa eu retirar isso daqui, ó. Olha o que você fez com Gálatas 1 que eu li para você. É isso que você fez, Pablo? Eu não admito isso. Não admito isso. Foi isso que você fez. O seu entendimento que fez isso. Não é meu entendimento. Eu sou coerente com a palavra de Deus. Tranquilo, vamos para as considerações finais? Vamos lá. Considerações finais, Ezequiel Gomes. Bom, galera, para mim foi uma honra estar aqui, a despeito das divergências com o Pablo. O Pablo é um cara muito legal, muito interessante, dá uma tese psiquiátrica, mas eu também não posso falar muita coisa, então é isso. E assim, Pablo, eu discordo muito de você, mas eu espero que esse debate tenha servido para você repensar um pouco algumas coisas, tá? Não é possível crer em Ellen White e negar que a Bíblia é a única regra de fé, doutrina e prática. Não é possível crer em Ellen White e negar que nós só seremos sem pecado na glorificação e que nós todos pecamos e erramos e etc. Inclusive que o povo de Deus não precisa se dividir em função de questões de alimentação. A palavra de Deus é absolutamente clara e específica em relação a isso. E, infelizmente, você se contradiz trocentas vezes com as suas afirmações aqui, mas, independentemente disso, o carinho por você, o amor por você, o interesse que nós temos em você não vai diminuir. Nós desejamos que Deus te abençoe na sua saúde, sua família, sua vida financeira, em todas as questões aí do teu coração, da tua mente, do teu caráter, que você seja uma pessoa que represente bem a Deus da forma como você testemunha diante das pessoas que você ama, e desejo para você tudo que eu desejo por mim mesmo, e para mim foi uma honra estar aqui com você hoje. Deus te abençoe muito, meu irmão. Pablo, você e suas considerações finais aí. Eu agradeço aí a tese psiquiátrica, né, porque a Bíblia fala que aqueles são chamados de loucos, né, então somos loucos mesmo, é loucura, o evangelho da cruz é loucura, da verdade. Mas a Bíblia não serve para você, eu fico triste, eu fico triste porque, assim, ó, eu fico triste porque, homens, porque eu vejo cada vez mais adventistas como Ezequiel, que não consideram Ellen White como uma palavra de Deus, porque se ela é profeta, todo profeta é palavra de Deus, não tem como você... É uma contradição terrível, né? Você querer dizer que Ellen White é profeta sem aceitar que ela é palavra de Deus.
isso confronta. É igual eu querer dizer que Moisés não é palavra de Deus que ele escreveu. Tipo, se ele é profeta, ele é palavra de Deus. Ele é palavra de quem, então? Do capeta? Ellen White, então, escreveu da palavra dela, da cabeça dela, não é palavra de Deus. Então, fico triste com isso, mas fiquei maravilhado aí pela oportunidade de mostrar a loucura da cruz, né, a loucura do evangelho, que liberta, e que alguns, eu sei que vão ser atingidos por essa grande verdade, né, desse evangelho maravilhoso de Ellen White, para o tempo do fim. Então, é um grande privilégio estar aqui com vocês. Deus abençoe a todos e que ajude vocês a chegar nesse entendimento, né, que a gente consiga chegar todos no mesmo entendimento no final. Eu agradeço aqui a presença de vocês, Ezequiel, Pablo, né? Eu vou dizer para vocês, eu vou ser bem sincero, eu não consigo, as pessoas reclamam muitas vezes no comentário, mas por que tu não é imparcial? Eu não consigo ser imparcial nesses quesitos, né? Algumas coisas a gente precisa levantar, porque se a gente está defendendo o que a gente acredita, né? Algumas coisas eu preciso levantar, mas tirando isso, eu quero aqui enaltecer a presença do Ezequiel, que mais uma vez se postou de uma maneira bem coerente aí. Eu não estou dizendo que o Pablo não se postou de uma maneira coerente, a gente que não concorda contigo, é diferente. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Por isso eu te agradeço também. Mas eu quero encerrar com uma fala aqui, né, minha, a respeito desse assunto, que eu tenho de entendimento, e aí é para vocês dois meditarem. O que eu penso de Ellen White é o seguinte: tudo isso que nós estamos debatendo aqui agora não precisava estar acontecendo, mas só está acontecendo porque Ellen White ela fala uma coisa aqui e outra ali. Ela mesma se contradiz. Então, eu posso escolher o que eu vou pegar de Ellen White. Hoje eu pego isso, amanhã aquilo. Não, ela falou isso, não, mas não importa. Não importa que ela falou isso daqui, isso aqui me agrada mais. A palavra de Deus não é uma palavra de confusão, Paulo. Eu digo isso, entendeu? E eu respeito a palavra de Deus como já está escrita. Gálatas 1 é o meu lema para entendimento e regra de fé. É o meu lema. Então, assim, essa é a minha posição. Porém, as portas estarão abertas, tanto para ti, Pablo, novamente, para voltar aqui, para debater. Se você tem coragem para vir, pode vir. Ezequiel já sabe que é de casa, pode vir quando quiser, tá bom? Os irmãos, eu agradeço muito, muito pela paciência de vocês, pela presença de todos aqui também, né? Vou deixar aqui embaixo, ó, não se esqueça. Se inscreva aqui no canal, deixa seu like, compartilhe com uma pessoa que talvez precise ouvir, pesar os argumentos na balança, você mesmo já deve ter pesado. Se chegou até o final aqui, já deixa seu joinha, não esquece disso, se inscreve aqui no canal. Domingo, neste domingo, tá? Nós teremos uma super live que vai ser debatida aqui no canal também, com o tema, se a Nova Jerusalém ela desce antes ou depois do milênio. Então não perca, esse tema ele é fundamental, importantíssimo aí, para esclarecimento de muitos pontos escatológicos bíblicos. Esteja conosco aqui também. Agradeço a todos que estiveram aqui presentes, tá? Tenham todos uma ótima noite, que Deus abençoe a todos. Professos crentes como eu não acreditam em tudo, mas pode... Isso, a partir dali. Tá. E aceitam certas porções dos testemunhos como mensagem de Deus, enquanto rejeitam as que condenam suas inclinações favoritas. Tais pessoas estão trabalhando contra seu próprio bem-estar e contra o bem-estar da igreja. É essencial que andemos na luz. Então, esse seria o primeiro pensamento de Ellen White, né? Mas aí, ela continua dizendo assim, ó. Existem muitas verdades. Aliás, não é esse aqui. Só um minutinho. Ok. Então, para Ellen White, não existe, né? Não existe, assim, algo que foi inspirado e algo que não foi inspirado. Então, para ela vê dessa forma que Deus a usou de uma maneira integral e plena, como Deus usou os profetas, como Deus usou os apóstolos. A própria Bíblia esclarece também dizendo, toda a Escritura é inspirada, né? Para corrigir, para advertir. Então, toda a Escritura de Ellen White, toda a Escritura da Bíblia é inspirada. Se eu creio nela como profeta, então eu preciso seguir tudo à risca. Eu não posso, como Ezequiel disse aí, ficar com partes que eu considero, que eu entendo que é certo, e deixar de seguir outras que eu não vejo tanta importância. Ele citou exemplos, por exemplo, que a gente não apedreja, né? A gente não faz apedrejamento, a gente não segue algumas coisas do Antigo Testamento. Só que essas coisas que a gente não segue porque foi pedido para não seguir depois de um tempo. Então a própria revelação, o próprio profeta, o apóstolo, né? Ele orientou de que fosse vivido de uma maneira diferente. Então a gente tem que seguir o que é revelado, não aquilo que é o que a gente entende ou o que a gente quer, né? Então pode existir a variação, pode existir a contradição, como houve essa mudança, né, do Antigo para o Novo Testamento, de algumas ideias, de alguns costumes, de algumas ações, né? Não precisava mais matar o cordeiro,
você agora não precisa matar mais o cordeiro, porque Cristo é o verdadeiro sacrifício. Então, existe uma explicação para você fazer essa mudança. Você não pode dar sua